A falta de planejamento a longo prazo, de informação e o receio de tocar num assunto delicado como a morte faz com que a maioria dos brasileiros ainda não usufrua do direito sucessório, mecanismo muito popular em outros países. Organizar a partilha do patrimônio que construído em vida, independente do tamanho que ele tenha, é mais simples do que se imagina e é uma maneira aí de fazer valer a própria vontade por meio de um testamento. Este é o tema da nossa conversa ao vivo hoje, aqui no quadro Direito em Pauta. Aqui comigo está o advogado especialista em Direito da Família, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM Mato Grosso, Diego Guimarães. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Explique pra gente essa história, a sucessão, o direito sucessório, é só no caso de falecimento ou se a pessoa, por exemplo, lidera uma organização, uma empresa e vai se aposentar e também tem esse direito sucessório? O planejamento sucessório, como o próprio nome diz, pressupõe um planejamento para que, em havendo falecimento de quem é o proprietário de determinado patrimônio, possa melhor estar organizado a sucessão desse patrimônio. Infelizmente, no Brasil, esse planejamento, por muitas pessoas, não é feito. Ele é muito pouco feito. Cito exemplos da importância do planejamento sucessório. Normalmente, os ouvintes, alguns devem se identificar com esse exemplo que eu vou citar, adquirem bens, móveis ou imóveis, vamos citar uma residência ou então um carro, e por não ter talvez as condições financeiras ou por questões diversas, deixam no momento da aquisição desse patrimônio de realizar a sua transferência. Tá? Isso é um claro exemplo de um problema que pode sobrevir em havendo falecimento dessa pessoa de quem ele comprou o patrimônio, pois sobrevindo o seu falecimento, para se ter uma ideia, esse bem, esse patrimônio entrará na sucessão, no inventário do falecido, prejudicando assim quem adquiriu o patrimônio e deixou de realizar sua transferência. Outro exemplo clássico da necessidade de um planejamento tributário, de um planejamento sucessório, e no nosso estado isso também é muito comum, porque é um estado eminentemente agrário, podemos citar tanto a pecuária quanto a agricultura, as pessoas que normalmente, o chefe de família que administra esses negócios, ele o faz em seu nome, pessoa física. Tá? Tanto os financiamentos, quanto a fazenda, quanto o gado, ou quanto os grãos que são colhidos, são colocados em seu nome. Sobrevindo o seu falecimento, a família terá uma dificuldade muito grande de administrar esse patrimônio. Por que terá uma dificuldade muito grande? Porque esse patrimônio deverá entrar no inventário ou em um arrolamento, tá? Para que se movimente esse patrimônio, deverá se ter a autorização judicial para que se movimente esse patrimônio por meio de alvarás. Há um extremo rigor legal com relação a prestações. A despesa cresce, para se ter uma ideia, só a título de imposto de transmissão causa-morte, hoje é pago no nosso estado entre 2% e 4% do valor total do patrimônio é recolhido para o estado a título de imposto, sem contar custas com advogados, custas judiciais, custas de taxa judiciais que encarecem muito essa sucessão. Então o ideal seria a pessoa, por exemplo, ela tem uma empresa, ela criar, na verdade, registrar a empresa, no caso na área rural, uma empresa agropecuária. Uma agropecuária, certamente, e nomeando e mantendo entre os seus sócios administradores os filhos, a esposa, para que, havendo passamento do administrador-chefe, os demais possam, assim, dar continuidade ao negócio. Voltando lá àquela questão inicial que o senhor levantou aí do planejamento. Nós temos uma modalidade antiga, que é o testamento. Fazendo o testamento, registrando esse testamento em cartório, já é suficiente, já faz parte desse planejamento, ou não? O planejamento vai além do testamento? Com certeza. O testamento é um instrumento hábil para que a pessoa possa estar planejando a sua sucessão. O testamento está previsto no Código Civil Brasileiro a partir do artigo 1857, tá? E ali, toda e qualquer pessoa maior não, a partir de 16 anos, capaz, que é capaz? A pessoa está apta para todos os seus atos da vida civil, tá? E que dispõe de determinado patrimônio ou queira deixar disposições de últimas vontades, ela pode organizar a sua sucessão por meio de um testamento que poderá ser público, realizado em cartório, o cerrado também é levado a cartório e o particular que ele realiza perante testemunhas. Seguro de vida, a pessoa pode escolher herdeiros para herdarem esse seguro de vida ou não? É uma outra modalidade aí? Esse é um ponto bem interessante, porque muitas pessoas confundem o seguro de vida com herança, tá? Não podemos confundir seguro de vida com herança. Seguro de vida, como o próprio nome diz, é um seguro, tá? Onde o segurado contrata a seguradora para que pague um prêmio a determinada pessoa em sobrevindo o seu falecimento. Essa determinada pessoa não necessariamente é o herdeiro, pode ser o herdeiro, mas não necessariamente é o herdeiro.
será, na verdade, o beneficiário desse prêmio, pessoa indicada pelo segurado na apólice do seguro, tá? Acontece muito em ações de inventário, determinado herdeiro fala, ó, eu estou sendo preterido nesse inventário, na herança do meu pai, porque a esposa dele ou meu irmão recebeu o seguro e eu não. Se receberam o seguro é porque eles foram indicados pelo segurado como beneficiário desse seguro. Se a pessoa receber benefício, por exemplo, a aposentadoria do INSS, ou até aposentadoria privada, previdência privada, ou uma pensão, vindo ela a falecer, esse benefício pode ser transferido para herdeiros ou não? Sim, sim. A previdência, o benefício previdenciário, ou uma aposentadoria privada e também o estatutário que é resguardado a servidores públicos, ele pode sim passar a herdeiros, aos filhos, a esposa, que não necessariamente será herdeira, mas poderá passar, caso haja dependência econômica entre essa pessoa com o falecido, tá? Não é o simples fato dessa pessoa ser herdeira que ela terá direito à pensão. Por exemplo, os filhos, no caso de previdência do INSS, terão direito à previdência os filhos menores de 21 anos, desde que haja ainda uma dependência econômica desse filho para com o pai. Agora, pensando nesse planejamento, que o senhor começou a entrevista e focando que é importante ser feito, tem pessoas, por exemplo, que já em vida faz a partilha, já transfere os bens para o nome dos herdeiros, ou então usa aquela modalidade do usufruto, quer dizer, coloca no nome dele, mas se ele vier falecer, a doação já está no nome dos filhos, dos netos. Isso também é recomendável ou não? Sim, a lei permite que a pessoa possa em vida doar aos seus filhos. Contudo, essa doação, por mais que seja reservado usufruto ao doador, essa doação ela é entendida como uma antecipação da legítima. Tá? Pode sim ser feita a doação do patrimônio aos filhos? Pode, mas quando do falecimento desse doador, esse bem, parte desse patrimônio doado ao herdeiro, será contado como sua cota-parte da herança. Demais disso, nós devemos ressaltar que a lei estipula que o doador deve resguardar 50% do seu patrimônio para que ele possa também, ainda em vida, ter uma certa disponibilidade patrimonial para que possa garantir a sua sobrevivência, a sua dignidade mínima enquanto pessoa. Agora, se acontecer uma situação, por exemplo, a pessoa faz essa doação em vida e aí surge um novo ente, por exemplo, um novo filho, um novo herdeiro, um neto, um sobrinho, que ele também gostaria de contemplar. Tem como refazer essa divisão dos bens? Sim, com certeza. Isso também é muito comum, porque até mesmo em testamento, apenas para fazer uma ressalva, até mesmo em testamento, nas disposições de últimas vontades, pode o testador reconhecer uma paternidade. Por exemplo, num testamento público, um testamento cerrado, a pessoa declara que fulano de tal, por mais que ele não tenha reconhecido em vida, agora, após a sua morte, ele reconhece como seu filho. Sobrevindo o novo herdeiro, já tendo realizado a partilha, poderá esse novo herdeiro requerer a sobrepartilha, onde será refeito o cálculo das cotas partes e dado a esse novo herdeiro a sua cota-parte da herança. Tudo isso que nós estamos conversando aqui é feito de que forma? É em cartório, é na justiça, é com a contratação de um advogado, defensor público? Como é que a pessoa cuida dessa papelada aí? Certo. O instrumento hábil legal para que se realize a formal transmissão dos bens do falecido para os seus herdeiros é o inventário ou arrolamento, tá? Tanto o inventário quanto o arrolamento podem ser realizados de forma judicial. Encaminhado atualmente, por exemplo, na nossa capital, as varas especializadas em direito de família, de sorte que o inventário, o arrolamento tem a peculiaridade de ser maiores, capazes e que estejam de comum acordo. Por isso é mais célere. Também, hoje é admitido o arrolamento em cartório por meio de escritura pública, contudo, em ambos os casos, há necessidade da participação de um advogado ou defensoria pública, que é o advogado público, que pode também realizar o inventário daqueles que assim o procurarem. E vocês vão discutir isso aí no almoço que o IBDFAM vai realizar. Quando que é esse almoço, que dia e horário? Certo. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, no Mato Grosso, está realizando no dia 24 de maio uma palestra onde será discutido os novos paradigmas de direito de família. Tá? Será no Hotel Deville, tá? Todos estão convidados, está aberto ao grande público, está aberto também aos advogados, operadores do direito. Aqueles que quiserem participar poderão entrar em contato no telefone 9937-2345 ou até mesmo eu deixo à disposição o meu celular 8404-1166 para tirar dúvidas ou estar adquirindo o seu convite para a palestra e também para o almoço em família. Obrigado e bom dia. Agradeço. O Direito em Pauta é um resultado de uma parceria entre a TV Record e a Ordem dos Advogados do Brasil.